Olá a todos, bem-vindos nessa aula de balanceamento de eixos e rotores na fase de projeto preliminar, certo? Hoje nós vamos apresentar um pouco de como proceder para fazer o balanceamento ainda na fase de projeto do equipamento. Muitas vezes nós temos rotores longos que possuem em certos pontos desse rotor massas que são desbalanceadas, né? Massas em posições estratégicas, oriundas de parafusos, de cortes de seções e assim por diante, que podem causar desbalanceamento no rotor. E essas massas essas massas desbalanceadas, vamos assim chamar, colocadas no rotor, certo? Elas vão acabar provocar vibração intensa nos mancais devido ao desbalanceamento. E às vezes o nível de vibração pode superar a expectativa que as normas têm para as máquinas. Então, nós temos que, de alguma forma, já no início do projeto preliminar da máquina, se nós soubermos que existem massas desbalanceadas, nós já podemos fazer no projeto preliminar cálculos para determinar massas de balanceamento que devem ser colocadas em certos planos, por exemplo, esse plano A aqui, ó, né, e o plano B que está aqui atrás do rotor. Nós podemos fazer cálculos prevendo a colocação de certas massas em certos raios, em certas posições e em certos raios dessa face do rotor. Tá? O plano de balanceamento, tanto nesse caso como lá atrás também, né? No caso contrário, a colocação de uma massa em uma certa posição angular e em um certo raio do rotor. Então, isso é comum, tá? E geralmente, peças, né, que têm rotação, por exemplo, aqui, turbinas, né? Peças grandes que vão ser submetidas a uma rotação grande, devem já ser pensadas desde já no projeto preliminar, a colocação dessas massas, para diminuir depois, lá na etapa de instalação, que essas massas sejam muito grandes. Então, a gente tem que prever, no mínimo, já um certo balanceamento a elas. E o balanceamento fino, a gente acaba fazendo lá na etapa de montagem do equipamento, ou de manutenção, a gente usa os equipamentos específicos e faz o balanceamento em um plano ou outro para dar os ajustes finais. Então, por exemplo, um rotor como esse aqui de uma turbina, é inevitável que em algumas condições, talvez não nesse rotor, né, hajam massas desbalanceadas ao longo do rotor. Eu não vou poder colocar essas massas lá. Então, na etapa do projeto, de repente, eu posso selecionar esse plano e vir a colocar alguma massa em alguma posição desse plano, ou lá do outro plano, está escondido aqui no desenho, colocar massas que promovam o balanceamento dinâmico do sistema. Essas massas que vão ser colocadas aqui, ó, vão equilibrar os momentos e as forças geradas pela força centrífuga, por exemplo, desse ponto e assim por diante. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com um rotor desse. Aqui eu teria um plano de balanceamento e lá atrás poderia ter um outro plano de balanceamento. Tá? Então, geralmente, os planos de balanceamento são nas faces do rotor, onde eu posso soldar uma peça com uma certa massa, ou fazer uma furação ali com uma certa profundidade de furo e diâmetro para tirar a massa do sistema, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando eu tenho essas condições, geralmente as massas, a gente tem geralmente um eixo ou um rotor longo que está desbalanceado, com massas desbalanceadas posicionadas em certas posições angulares do eixo. Por exemplo, aqui poderia ser um plano de balanceamento do rotor, aqui poderia ser outro plano de balanceamento do rotor. E aqui eu poderia ter, por exemplo, um mancal da máquina, outro mancal da máquina, alguma coisa assim. Então, nesse rotor, por exemplo, vai ter uma massa desbalanceada nessa posição, pode ter uma massa desbalanceada nessa posição, e cada uma delas, ela possui um certo
uma certa intensidade de massa, né, um certo valor de massa, e uma posição que essa massa é ocupada no sistema, uma posição angular que essa massa é ocupada no sistema. Sempre que nós vamos começar a resolver esse tipo de problema, nós precisamos fazer um sketch como esse aqui, ó. Então, a gente imagina ter o rotor, a gente tira o rotor e só coloca nesse desenho, nesse esquema, nesse sketch, apenas as massas desbalanceadas em cada posição, ó. Em cada posição que eu tenho massa desbalanceada, eu vou lá e faço um sketch e coloco ali, ó, né, as massas que estão desbalanceadas. Por exemplo, essa aqui é uma massa M1, ó, uma massa M1, né? Vejam que essa massa M1 se situa a uma distância L1 do plano de balanceamento A. Eu tenho a massa M2, que deve ser maior, pelo tamanho dela que é maior, né? Essa massa M2 se situa a uma distância L2 em relação ao plano de balanceamento. Eu tenho uma massa M3 aqui, ó. Essa massa M3 se situa a uma distância L3 do plano de balanceamento. Cada massa está a uma distância, né, em relação ao plano de balanceamento A, por exemplo. Aqui eu tenho o plano de balanceamento A e aqui eu tenho o plano de balanceamento B, tá? Onde vão ser colocadas as massas balanceadoras, tá? E cada uma dessas massas, além de estar numa distância em relação ao plano de balanceamento, elas também se encontram em uma certa posição angular em relação ao eixo X, ó. Então, essa massa M1 poderia estar aqui a 70 graus do eixo M1. Já a massa M2, ela poderia estar numa posição aqui, ó, a mais ou menos 120 graus da posição do eixo do X. A massa M3 aqui, ó, aqui embaixo, ó, está uma posição θ3 aí de 180, mais ou menos aí uns 250 graus, e assim por diante, tá? Então, eu tenho a massa, né, a massa, cada uma das massas, e tenho o ângulo que ela é colocada em certa posição. Massa 1, θ1, massa 2 está localizada no ângulo θ2 e num certo plano. A massa M1 está localizada nesse plano, a um ângulo θ1 desse plano. A massa M2 está localizada num plano que é esse aqui, ó, do eixo, do rotor, em um ângulo θ2. E a massa M3 está localizada num ângulo θ3, neste plano aqui, ó, em relação aos planos de referência, onde vão ser feito o balanceamento, tá? E o objetivo, né, é calcular quais são as massas de balanceamento. Então, aqui, ó, foi citado aqui, ó, MB, massa de balanceamento 2, que vai ser colocada no plano A, e a massa de balanceamento 1, aqui, ó, massa de balanceamento 1, que vai ser colocada no plano B, para fazer o equilíbrio dessas forças que aparecem aí, tá? Ok? Então, quando nós calcularmos essas massas, nós vamos calcular exatamente, ó, por exemplo, ó, qual é o raio e onde é colocada a massa MB1, eu vou calcular o MB1, defino o raio, e o cálculo que nós vamos fazer permite determinar essa posição θB1. Então, eu vou saber o MB1 e a posição θB1, onde ela vai ser colocada lá no plano B. E a mesma coisa para a massa B. Eu vou calcular, onde é que está a massa B aqui? Ó, eu vou calcular a massa B2 aqui, ó, massa de balanceamento 2, massa de balanceamento 2, e vou calcular também o ângulo θB2, que vai onde vai se situar aquela massa lá no plano A. Então, esses são os cálculos que são feitos nessa etapa do projeto preliminar de um rotor, certo? E aí, então, é assim, ó, a gente sabe que dessas massas desbalanceadas acabam aparecendo forças, tá? Então, quando esse rotor, ou esse eixo, né, nós só colocamos o eixo e as massas balanceadas, mas quando esse eixo gira, então, a uma certa velocidade angular ômega, cada uma dessas massas vai gerar uma força centrífuga. Essa força centrífuga é dada pelo valor M1 vezes o raio onde está a massa desbalanceada 1 vezes o ômega ao quadrado.
Essa massa 2 aqui, ó, vai gerar uma força centrífuga, que eu vou chamar de 2, essa aqui de 1, que vai ser o M2 vezes o R onde está posicionada ela, vezes ômega ao quadrado. E o M3 também. Aqui vai ser gerar uma força centrífuga que eu vou chamar de 3, que é o M3 vezes o raio onde ela está posicionada, vezes a velocidade angular ao quadrado do rotor. Tá? E aí eu calculo, na realidade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular forças nos planos A e B. Nós vamos calcular uma força centrífuga no plano A e uma força centrífuga no plano B, que equilibra essas forças centrífugas que estão colocadas ali, que estão sendo geradas ali. E a partir, então, dessa força centrífuga que eu calculo aqui, ó, nós usamos a mesma fórmula. Força centrífuga A é a massa de balanceamento 1, aqui a 2 no caso, né? Vezes o RB2, vezes o ômega ao quadrado. Então, eu defino um raio e isolo o MB2. MB2 é a força centrífuga A que nós vamos calcular, dividido pelo RB2 vezes ômega ao quadrado. Assim, eu determino qual é a massa balanceadora que vai ser colocada nesse raio aqui. E a mesma coisa para a força centrífuga B. A força centrífuga B dividido pelo RB1 vezes o ômega ao quadrado nos dá a massa balanceadora 1, que deve ser colocada, então, nessa posição. Então, é muito simples fazer isso, né? E, basicamente, toda a lógica para fazer esse balanceamento de um rotor na etapa de projeto está envolvido lá com o que nós aprendemos lá em mecânica 1, estática, né? Mecânica estática, que são cálculos de reação de apoio em vigas, né? Na realidade, eu poderia pegar tudo isso aqui, ó, esse desenho todo, ó, eu coloquei aqui na sequência, ó, escondi um pouquinho o desenho atrás ali, ó, tá? E coloquei um eixo, só para fazer uma analogia lá com mecânica 1 estática, tá? Eu coloquei um eixo, né? E eu tiro cada uma dessas massas e coloco no lugar da massa uma força centrífuga. Aqui eu tenho a força centrífuga 1, aqui eu tenho a força centrífuga 2 e aqui a força centrífuga 3, tá? E a partir dessas forças centrífugas, lá em estática, nós calculamos as reações de apoio, né? E as reações de apoio que vão ser calculadas, na realidade, não nos apoios que eu coloquei em verde, mas as reações que ocorrem nos planos de balanceamento, no plano A e no plano B, vão ser essas aqui, ó. Eu simplesmente calculo as reações de apoio. Essa reação de apoio, digamos assim, reação no plano de balanceamento, vai ser o FCA e o FCB. Reações de apoio. Vamos pensar em reação de apoio. Reações de apoio. As reações nos mancais. As reações são as forças que são colocadas no plano A e B, que mantém todo o conjunto em equilíbrio. Tá? E para fazer isso, é semelhante ao que nós fazíamos lá em mecânica 1 estática. Nós temos que fazer duas coisas. Lembra que nós fazíamos lá? Somatórios de forças verticais igual a zero e somatório de momentos em relação a um plano igual a zero. Ou seja, nesse caso, nós vamos fazer um somatório de forças centrífugas e igualar a zero, certo? Vamos fazer alguma coisa assim, ó. Vamos definir aqui, ó. FCA, reação A, menos FCB, que está para baixo aí, digamos assim, igual, menos FC3, mais FC2, né, mais FC1, igual a zero. Igual a zero. E somatório de momentos em relação a um dos planos de balanceamento também igual a zero. Nós vamos pegar, por exemplo, em relação ao plano A, nós vamos fazer o quê? FC3 vezes, ó, a distância que eu tenho até aqui, ó, é o L3,
giro horário, sei lá, vamos ver o sentido, menos FC2 vezes L2, nesse caso, menos, menos FC1 vezes L1, aqui vou tirar isso aqui para riscar aqui para não aparecer, menos FCB vezes, vamos colocar LB1 igual a zero. E eu faço, então, o cálculo dos momentos em A e vou tirar desses cálculos o valor FCB. Isso, pegando esse FCB, calculando ele e substituindo nessa equação aqui, ó, nós temos como calcular o FCA. Sabendo o FCA e o FCB, vou voltar aqui um slide, tá? Acho que agora, ó, sabendo o FCA, eu calculo, e o RBA e o ômega, eu calculo o MB2, e sabendo o FCB, eu calculo o MB1. É bem simples o cálculo. O que torna um pouquinho mais trabalhoso é o seguinte, ó, tá? Só para lembrar vocês, isso aqui, vamos imaginar, ó, essa força centrífuga 1 é um vetor, é isso que muda. E um vetor, ele é calculado pela intensidade da força, né? Isso aqui é um vetor. Ele é calculado na forma polar, né? Na forma polar. Ele é uma intensidade e um ângulo, né, de aplicação, que é o θ1. Essa força centrífuga 2, o que ela é? Ela é um vetor. Ela é um vetor que tem uma intensidade FC2 vezes, ou melhor, aplicada no ângulo θ2. E assim por diante. Então, na realidade, o que nós vamos fazer aqui é fazer um somatório de forças centrífugas igual a zero e momentos alternantes igual a de vetores. Porque eu tenho que também levar em conta a posição que eles se encontram em cada parte do rotor. Tá ok? E, é claro, para fazer esse somatório de forças, nós temos aqui eles de uma forma polar, força, intensidade e ângulo. Geralmente, na forma polar, geralmente para fazer esse cálculo, a gente transforma isso em coordenadas cartesianas e faz todo o cálculo levando em conta as coordenadas cartesianas. Tá? Até é possível, em alguns casos, usando o Scilab, fazer a multiplicação de vetores ou somar vetores na forma polar, né? Basta ter algumas regrinhas especiais para fazer isso, tá? Então, esse é o procedimento. É bem simples, tá? Em outras palavras, né? O que nós vamos fazer é isso, ó. Primeira etapa. Para cada, faço o sketch das massas desbalanceadas e posiciono cada massa com o seu respectiva posição em relação ao eixo X. Calculo para todas elas, ó, eu calculo a força centrífuga. Ó, força centrífuga índice, se eu estou na massa 1, é força centrífuga índice 1. É a massa 1 vezes o raio 1 vezes o ômega ao quadrado. M2. É força centrífuga 2. A 1 vai ser a 2 vai ser a massa 2 vezes o R2 vezes o ômega. E a 3 também. A força centrífuga 3 vai ser a força centrífuga 3 é igual a massa 3, o I é 3 vezes o R3 vezes ômega. E aí eu calculo, então, em primeiro lugar, cada uma das forças, primeira etapa. E sei também a posição nas quais elas estão em relação ao eixo X do rotor. Primeira etapa, então, é essa. Segunda etapa, somatório de forças centrífugas igual a zero, como eu fiz antes. Tá? Eu tenho a força centrífuga 1, a força centrífuga 2, a força centrífuga 3. Vou calcular aqui a reação, a força para equilibrar aqui, que vai ser o FCA, e vou calcular aqui a força FCB, no plano B. Como eu fiz antes, né? Aqui o vetor, a gente não sabe qual que é a posição exatamente, né? Mas vamos levar em conta aqui, ó, FCA positivo para cima, não sei se é isso que eu fiz antes, acho que foi, menos FC3, mais FC2, acho que antes eu fiz o contrário,
mais FC1, né, igual, né, a para baixo menos FC3, menos FC3 igual a zero. Na realidade, quando eu tenho vetor, eu sempre somo tudo, né? Quando eu tenho vetor, eu somo tudo, tá? E aí, quando eu transformo ele em coordenadas cartesianas, é que ele vai ter lá no eixo real x o valor negativo ou no imaginário positivo ou negativo, e aí ele soma com os demais. Você vai ver que é bem simples, tá? A segunda etapa, então, é o somatório de momentos, pegar cada uma dessas forças, vou fazer somente de uma aqui, ó, que eu já tinha feito antes. Força FC1, FC2, FC3, e fazer, e aqui o FCB, adotamos para cá, FCB, FCA, FCA, por exemplo, fazer o somatório de momentos em relação a um dos planos, para poder excluir uma variável do cálculo e conseguir obter a outra variável que eu preciso. Então, FC3 vezes L3, mais FCA vezes L2, mais FC1 vezes L1, né? Mais FCB vezes LB igual a zero. Como é um vetor, eu posso somar tudo, né? E depois as coordenadas do vetor é que vão somar ou subtrair uma com a outra, tá? Segunda etapa. Terceira etapa, tá? É calcular, então, as reações de apoio. Nós vamos ter duas equações com duas incógnitas. As incógnitas que eu tenho para resolver são o FCA e o FCB, e aí eu consigo, então, determinar o FCA e FCB. Tá? E aí, então, se eu consigo determinar a força centrífuga 3, a força centrífuga A e a força centrífuga B para equilibrar o rotor, eu pego essa força centrífuga A, divido ela pelo raio RA vezes ômega 2 e tiro a massa A. Então, a massa de balanceamento, que aqui no caso é o MB2, ela tem que ser colocada nessa posição aqui, ó, essa é a intensidade da massa, e neste raio aqui, ó, tá? A mesma coisa com o FCB. Divido ele por raio B vezes ômega ao quadrado, tiro, então, a massa B, que deve ser colocada aí no sistema. Tá? E, anteriormente, a gente acaba determinando também o FCB e o FCA e a sua respectiva posição. Por aqui também a gente determina a posição angular que eles se encontram. Tá? Só trazendo de coordenadas cartesianas para polar, a gente determina qual que é o ângulo φ, né, deste vetor. Então, é bem simples, tá? Mas, às vezes, requer bastante cálculo para ser feito. Assim como nós já trabalhamos com o balanceamento dinâmico, né, de rotor, usando equipamentos especiais, lá na fase de manutenção, né, usando equipamentos especiais, aqui também dá um pouquinho de cálculo, um pouquinho mais de trabalho no cálculo matemático, mas tudo isso é resolvido. E se nós fizermos um código computacional para resolver isso, então fica mais simples ainda, tá? É só entender esse processo que eu estou explicando para vocês agora, tá? Ok? Aí, então, eu elaborei um exemplo que eu fiz e apresentei para vocês aí, focando exatamente esse cálculo aí, tá? E tentando passar para vocês todas as informações que a gente tem que coletar para poder fazer um cálculo, tá? Então, assim, ó, o detalhe é esse. Imaginem que eu tenha um eixo e esse eixo esteja desbalanceado. Não é um rotor, é um eixo, tá? Esse eixo, então, eu vou definir um sistema de coordenadas, ó. Por exemplo, ó, esse sisteminha de coordenadas aqui é o sisteminha Y e esse é o X, ó, tá? E vou definir que, vou colocar aqui, ó, que esse eixo X aqui é o zero dele, ó, 0Y e 0X, tá? O Y está ligado com os raios, onde estão as massas, e o X com a posição, com o plano onde essas massas estão colocadas, tá? Então, eu vou definir um sistema de coordenadas qualquer aqui, sempre aqui é o zero, né?
e todas as dimensões do eixo estão ligadas a esse ponto zero, tá? Então, aqui eu tenho o comprimento total do eixo, ó. Nesse caso, eu tenho um eixo de 630 milímetros, certo? E a posição, ó, pela especificação aqui do problema, ó, o x1 igual a zero. A posição do mancal 1 é zero, ou seja, na realidade, esse mancal 1 está colocado aqui, ó. Se fosse fazer o desenho certinho dele, ele estaria colocado exatamente aqui, ó, na posição, né, na posição zero, certo? E o mancal 2, x2, ó, está colocado lá na posição 550 milímetros, um pouquinho antes de terminar o nosso eixo, tá? E esse eixo gira com uma velocidade angular ômega de 150 radianos por segundo, tá? E o projetista, ao fazer o projeto, ele precisou colocar ali alguma coisa, tinha ali um rasgo de chaveta, tinha aí um furo para passar um parafuso, alguma coisa assim no eixo, né? Ou teve que soldar alguma coisa aí, sei lá, teve desbalanceamentos no eixo, tá? Teve massas desbalanceadas. E essas massas desbalanceadas, elas são posicionadas nesse eixo dessa forma, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, por exemplo, 10 massas desbalanceadas, tá? Mas eu coloquei aqui o seguinte, ó, 3 massas desbalanceadas. Existe uma massa desbalanceada de 10 gramas, uma de 15 e uma de 20. A massa de 10 gramas está posicionada a 100 milímetros da origem. Então, ó, mais ou menos aqui, ó, a 100 milímetros da origem, 100 milímetros da origem, eu tenho uma massa M1 desbalanceada deixa eu passar aqui de novo, de 10 gramas. 10 gramas. O raio dela, ó, o raio dela é de 80 milímetros, onde está posicionada, e o ângulo de posição angular é 0 graus. Então, em relação ao eixo, aqui tanto faz, tá? Eu só que eu mudei aqui, ó. Aqui é o X na realidade, né? O X está aqui, ó. Esse aqui é o Y e esse aqui seria o Z no desenho, né? Então, ou melhor, aqui é o Y e aqui é o Z, tá? Então, a posição angular dela é 0 graus, ou seja, estaria aqui. Já a massa 2 tem 15 gramas. E essa massa 2 está numa posição angular do eixo. Aqui estaria mais ou menos o M1, porque o eixo estaria, o mancal estaria aqui. Aqui está a massa M1, a massa M2 estaria por aqui, e estaria num raio de 80, num ângulo de 70 graus. Então, o M2 aqui também, então, ó, o M2 estaria na mesma posição do raio de 80, só que a θ2 igual a 70 graus. E lá, a massa 3, uma massa de 20 gramas, estaria posicionada na posição do rotor bem lá no final, né? No final, tá? Estaria numa posição de 245, mais ou menos por aqui, estaria a posição que é colocada a massa M3, o θ3. Seria uma massa de 20 gramas, posicionada num raio de 80 milímetros, numa posição angular de 245 graus, tá? Então, eu tenho essas massas colocadas aí. 3 massas, e eu preciso, então, calcular as massas de balanceamento para colocar em certos planos. Próxima etapa é definir quais vão ser os planos onde vão ser colocadas essas massas. Então, por exemplo, ó, aqui nós definimos que o plano A, onde vai ser colocada a massa A, vai estar situada numa posição de 30 graus em relação ao ponto zero do eixo. E o plano B, que é esse segundo aqui, ó, está posicionado a 420 milímetros em relação ao zero do eixo. Milímetros, em relação ao zero do eixo. E os raios onde vão ser colocadas as massas de balanceamento vão ter que ser no raio de 80 milímetros. O raio RA tem que ser 80 milímetros e o raio RB também 80 milímetros. Eu só não sei qual a posição angular em relação a esse plano que essas massas vão estar. Eu preciso calcular a intensidade da massa e a posição angular onde essas massas vão estar naquele plano.
Então, essa é a próxima etapa. Então, são dados do projeto também, necessidades da gente, o tamanho do rotor é que vai definir tudo isso, ok? E aí, então, nós vamos fazer o seguinte, próxima etapa, etapa 4, calcular a força centrífuga gerada por cada massa. Então, olhem, a massa M1, olhem só, a massa M1 era de, ó, a massa M1 no começo, 10 gramas. 10 gramas, raio 80. 10 gramas, a força centrífuga 1. 10 gramas, 0,001 quilograma. 0,001 quilograma vezes 10, aqui é 10, quilograma vezes o raio, 80 milímetros, 0,08 metro, vezes a velocidade angular ao quadrado, 150 ao quadrado. Isso, se eu não errei nos cálculos que eu coloquei aqui, deve dar 18 newton. Essa força centrífuga está posicionada em 100 milímetros do rotor, num raio 80, e na posição angular 0. Então, vejam, o 18 é um vetorzinho assim, ó. Eu tenho aqui e tenho o vetor 18 newton posicionado exatamente aqui, ó, 0 grau. Então, se eu transformar esse vetor 18 newton na posição 0 graus, em coordenadas polares, eu vou ter que ele tem uma intensidade de 18 no eixo X e 0 no eixo Y. Tá? O próximo que tem aqui, ó, 27 newton da força FC2 é 27 newton na posição 300, raio 80, e ângulo 245. Não sei se está aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 27 newton posicionado em 245 graus. 27 newton, 245 graus, forma polar de representar esse vetor. Se eu pegar esse vetor e decompor, então, em x e em y, na parte real e imaginária, eu tenho essas coordenadas dele aqui, ó. 11 negativo na parte real e menos 24, aqui vai dar menos 24, menos 24 aqui, mais ou menos, 24,4, e aqui vai dar 11,41, negativo, negativo. Então, eu transformo o vetor coordenadas polares em vetor coordenadas retangulares. Aqui, ó, borracha, apagar tudo isso aí. Tá? O que eu faço? Eu tenho que fazer depois o somatório de forças verticais, né? Então, simplesmente eu pego essa coluna e somo também essa coluna, parte real e parte imaginária. Eu tenho a soma do vetor. Somatório de forças igual a 0. E somo mais o FCA e o FCB, né? Momentos. Essas forças aqui, ó, na direção real e na direção imaginária, causam momentos. Então, eu pego essa força aqui, ó, vou colocar aqui a massa 1. Aqui está a massa 1, a força centrífuga 1. Ó, depois tem a 2 e a 3, assim por diante. O que eu faço? Eu tenho que calcular o momento dessa força em relação a esse plano. A distância é essa distância aqui, ó, L1. L1. O que é esse L1? Eu tenho aqui a posição, ó, X1. Isso aqui é a posição X1 da força FC1. Se eu fizer X1 menos XA, eu tenho essa distância aqui que eu coloquei aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Então, eu faço o FC1 vezes o X1 menos XA, eu tenho o momento dessa força em relação a esse plano. Então, o que eu faço? Calculo o X1 menos XA, ó, X1 menos XA, e multiplico pelo F, ó, que vai dar isso aqui, ó. Isso e isso aqui, ó. Eu multiplico a distância X1 menos XA em cada um dos componentes da força, ó,
real e imaginário, e eu tenho a parte real e a parte imaginária do momento. Eu faço isso para a força 1, para a força 2, para a força 3, e se eu somar tudo isso, eu tenho o somatório dos momentos. Se eu somar tudo isso aqui, ó, eu tenho o somatório das forças. Na realidade, quando nós fizemos num vetor, quando nós fizemos o somatório de forças e de momentos, na realidade eu somo cada componente. Da força eu somo as componentes reais, somatório de forças reais, somatório de forças imaginárias. Vai dar aqui um vetorzinho aqui embaixo, ó, somatório de forças. Nos momentos, eu somo os momentos reais e os momentos imaginários, vou ter aqui uma componente real e uma componente imaginária, que é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Ó, o somatório dessas componentes aqui, ó, de forças, ó, primeiro lugar, força. 18 menos 11 mais 12. Deve dar 18,9. Depois troca de lado da igualdade, dá negativo. Então, isso aqui deve dar 18,9 positivo. Se eu somar isso aqui, ó, 0, 24 e 33, esse somatório deve dar 9,35. Aqui é I, né? E aqui é a parte real. Então, esse é um vetor somatório de forças na direção C. Por exemplo, o sinal está trocado a esses aqui, ó, porque antes era igual a 0. Quando eu passo, é assim, ó, FCA mais FCB mais FC1 mais FC2 mais FC3 igual a 0. Quando eu passo esse somatório aqui para o outro lado da igualdade, ele fica negativo, então. E olhem, aqui é como a equação lá da mecânica 1. Ó. Reação de apoio RA mais RB igual a um valor. É a primeira equação que a gente usa lá na estática para resolver o problema de reações de apoio. Tá? Primeira equação lá na estática a gente usa para resolver reações de apoio. A mesma coisa nós vamos fazer com o somatório de momentos. Ó. Somatório de momentos igual a 0. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar esses momentos que eu tenho aqui, ó. Aqui é a linha de momentos. Deixa eu apagar aqui agora. Agora eu vou pegar os momentos. Vou somar 1,26 menos 3 mais 7. Vai dar um certo valor aqui embaixo. Ó. Vou pegar no próximo slide. Ó. Deve ser 5,56. 5,56. Somo 0 imaginários, menos 6 imaginário, aliás, 20 imaginário. Deve dar esse valor aqui, ó, 13,69. 13,69. Então, esses são os somatórios das forças de desbalanceamento. Só que eu tenho ainda, além dessas forças de desbalanceamento, eu tenho a reação do plano B em relação ao mancal A. Ó, eu tenho aqui, vou ter uma massa desbalanceadora aqui, ó. Então, força centrífuga B vezes a distância XB é igual a esses valores aqui, ó. Então, ó, FCB mais esses valores, tudo isso é igual a 0. Tá? Então, eu tenho essa condição. Aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor. Tá? FCB mais isso aí é igual a 0. Então, ele passa para o lado da igualdade e fica negativo, ó, como está colocado aqui, então. Ah, e não posso esquecer vezes a multiplicação da distância LB até o plano A. Tá? Então, ó, LB é a distância até o plano A da força FCB, é igual a esse valor. Dividindo isso aqui por 0,39, me dá esse valor. Dividindo esse valor aqui por 0,39, dá esse valor aqui, ó. Pronto, calculei a força centrífuga B. Agora eu pego de coordenadas retangulares e transformo para coordenadas polares. Ó, esse vetor retangular tem essas coordenadas aqui, ó, 37,8 a 247,8 graus. Então, eu já sei que o plano que eu tenho que colocar a massa de referência
é 247,87 graus, e aqui eu tenho a força centrífuga, em Newton. Tá? Se eu pegar esse vetor FCB e largar no somatório de forças igual a zero, se eu largar aqui ele, ó, eu vou ter esse vetor aqui menos FCB. Aí eu calculo o FCA, que dá esse resultado aqui, então. Ó. Em coordenadas polares, o FCA é menos 4,6 mais 25I, que dá, transformando em forma polar, me dá 26 Newton a 100,19 graus. Então, já tenho a posição lá no plano A, de onde deve ser colocada essa massa, 100,19 graus, e a força é essa aqui, ó. Essa é a intensidade da força FCA, e essa a intensidade da força centrífuga FCB. Com esse valor de 37 e de 26, eu calculo as massas agora. Então, ó, eu pego aqui, ó, isolo a variável A, MA igual a FCA, calculado antes, dividido por RA vezes ômega ao quadrado. Ó, quanto é que dá? 14,53 gramas, ó. Isso em quilogramas e isso em gramas. Então, quer dizer o quê? Eu tenho que ir lá no plano A colocar uma massa de 14,5 gramas na posição angular de 100,2 graus, no raio de 80 milímetros, porque aqui o raio, ó, é 80 milímetros. No plano B, a massa MB vai ser igual ao FCB dividido pelo RB, 80 milímetros também, né? RB 80 milímetros vezes ômega ao quadrado, né? Então, 37 dividido por 0,08 metros vezes 150 ao quadrado me dá 0,021 quilogramas, 21 gramas, na posição angular de 247 graus. Então, consigo com isso, né, fazer o balanceamento daquelas massas MC1, MC2 e MC3. Eu consigo equilibrar essas forças de desbalanceamento colocando a massa A no plano A 100 graus e a massa B de 21 gramas no plano B a 247 graus. É assim que se faz, pessoal. Tá? Então, o que pode aumentar é só aumentar o número de massas desbalanceadas, né? Mas todo o cálculo vai ser assim que vai ser executado, tá? E um detalhe, essas questões aqui são questões que caem no ENAD da engenharia mecânica, tá? Para vocês verem o nível de questão que cai no ENAD da engenharia mecânica. Já caiu quase todos os anos na prova do ENAD, né, do ENAD de engenharia mecânica, sempre tem uma dessas questões para resolver. E ela envolve o uso de vetores. Tem que transformar os vetores em XY, e vejo que lá na prova não tem nem calculadora para fazer isso, tem que ser tudo na mão, né? E não tem calculadora, e tem que chegar num resultado. São questões ainda discursivas, tá, pessoal? São questões discursivas, tá? E envolvem tudo isso aí, tá? Então, esse é o caso que eu chamei aqui de balanceamento na etapa do projeto preliminar, tá? Os autores, de maneira geral, o Hall não chama isso, né? Ele chama só de balanceamento, mas eu resolvi colocar na etapa de projeto preliminar, né? Porque é justamente na etapa de projeto que esse cálculo tem que ser feito, tá? Tá aí, então, essas informações. Esse método está um pouquinho diferente colocado no Hall, tá? E tem também outros livros que abordam esses cálculos, né, de forma um pouco diferente, tá? Ok? Então, esse era o objetivo dessa aula de hoje, tá? E espero que vocês tenham gostado dela, tá? Tive que preparar ela assim hoje, né? Porque hoje eu fiz a vacina do Covid e eu acho que amanhã
eu não vou conseguir dar aula. Eu estou me segurando aqui de dor de cabeça, tá? E eu acho que amanhã eu não vou conseguir trabalhar com vocês. Então, ainda agora à noite, eu resolvi preparar esse vídeo para vocês, né, para não deixar vocês sem atividades para serem desenvolvidas amanhã, tá? Um grande abraço a todos vocês aí, tá? E até a próxima, então.